João, como o livro que é doce, simbolizava justamente essa palavra que Miller deu para as pessoas. E Jesus ia voltar e aquilo era bom para a maioria delas, né? Mas aí quando ele não voltou, se cumpriu o momento que João sentiu amargo, né? O livro no seu estômago. Então, quando Jesus não volta, se torna o que? Amargo. Aquilo foi uma coisa terrível. Porque muitas pessoas, eles haviam vendido as coisas, eles haviam acreditado, então eles não conseguiram passar pela prova. Qual era a prova? Guardar a volta de Cristo. Continuar firme e fiel. Porque não somente eles passaram por esse tipo de prova, mas muitos irmãos do passado também sofreram provas. Então, aquele desapontamento foi uma prova de selamento para aquelas pessoas. Hoje nós também estamos sendo provados. Deus está procurando nos aprovar. A mensagem de sábado, se eu não me engano, falava justamente sobre isso. Onde Paulo dava a palavra para Timóteo para que ele, como um jovem, porque Timóteo ele era apenas um jovem, e Paulo disse que ele tinha que ser encontrado um obreiro aprovado, não é verdade? Então, para a gente ser aprovado, a gente tem que passar pelo quê? Pela prova, né? A gente não pode burlar, ainda mais no céu, né, irmãos? Na terra que o homem até faz burla algumas coisas aí para enganar um ao outro, mas no céu não tem isso. Às vezes até parece que Deus não está vendo, mas desde que ele está anotando tudo, até as coisas que a gente faz errado com o outro ser humano, né? Glória a Deus por isso, porque é a justiça. Então eles foram provados, assim também nós estamos sendo provados. Nós não sabemos se Jesus vai voltar na nossa geração. Pelo que a gente percebe, possivelmente Jesus volte nessa geração. Porque tem acontecido coisas assim, semelhantes à época de Noé, não é verdade? Então, nós estamos passando também por esse processo. E essa mensagem que nós lemos em Apocalipse, ela fala justamente sobre isso. Que o anjo, ele estava voando. O anjo aqui é o mensageiro. Todos nós sabemos que todo aquele que se presta ao serviço do Senhor, que ama ao Senhor, ele é um mensageiro na obra de Deus. E aqui ele é enviado voando. Ele não está andando, caminhando, não, ele está voando, né? Ou seja, ele tem pressa. Porque também está escrito em Apocalipse que Satanás tem pressa em destruir. Se ele tem pressa, imagine que ele não tem mais pressa ainda, que é Deus, né? Então, aqui a palavra do Senhor diz que esse anjo, ele está proclamando que há um Criador, também aquele que fez todas as coisas, e também aquele que é o juiz. Ele também vai falar sobre o juízo. Então a mensagem de hoje, irmãos, não é mais sobre o Jesus que vai vir como um bebê, nem que vai ser crucificado. Tudo isso já passou. Agora a mensagem que o Senhor está dando é a mensagem do Evangelho eterno. Não é mais as boas novas. As boas novas elas já aconteceram, tanto é que nós somos frutos dela. Nós somos frutos das boas novas de Cristo. Hoje nós estamos pregando o Evangelho eterno. O Evangelho que fala que há um Criador e que também há um juiz que está vindo julgar essa terra. E nós devemos nos apressar, não somente por nós, mas por outros. Aqui diz em Efésios 1, 22 e 23, diz assim: sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quem foi que o Senhor deu esse legado? Ele deu à igreja, ele deu ao seu corpo. Então, além de ser um privilégio, é também um legado que eu e você temos que tomar e honrar, procurar honrar. Porque você não dá algo importante para qualquer pessoa, a não ser que seja um todo, né? E Deus não é todo. O Senhor, ele é sábio e ele quis repartir com os seus filhos, com os seus amados. Aqui na passagem de Hebreus 12, 22 e 23, se os irmãos quiserem abrir para ir acompanhando, mas eu já vou aqui lendo, tá certo? Hebreus 12, 22 e 23. É muito bonita essa passagem que diz assim: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva. Olha só aqui uma profecia que Paulo estava dando. Que a igreja, ela chegará, né? No caso aqui, Paulo ele está colocando um tempo presente. Vocês chegaram. Aqui a vitória já é garantida para aqueles que procuram realmente amar o Senhor. Porque quando a gente ama o Senhor, servir ao Senhor é automático. A palavra automático, irmãos, não quer dizer que é uma coisa ruim. A palavra rotina, como o mundo diz, porque entrou na rotina, por isso o casamento acabou. Mentira! Todo dia nós temos que comer, todo dia nós temos que tomar banho. São rotinas que nós fazemos. A rotina é boa. O mundo é que diz que as regras é ruim. Isso aí é o que o mundo prega. Regra, rotina, tudo é ruim, né?
Agora vai sair da rotina, vai sair das regras, para você ver o que acontece com a sua vida, o que acontece com o seu corpo, com a sua mente. Acontece o que é a destruição. Então Paulo ele já estava aqui trazendo a profecia de Cristo, que a igreja ela já era o quê? Vitoriosa. Aí diz assim mais, olha, chegar à Assembleia festiva, ou seja, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos nos tornar uma grande Assembleia, né? Vai ser maravilhoso. A igreja dos primogênitos, ou seja, não vai ter o segundo, todos serão primogênitos no reino de Deus. Aí ele diz assim, ó, os primogênitos arrolados, essa palavra é uma palavra judicial, né? Do termo jurídico, que quer dizer inscritos, né? Quer dizer listados. Ou seja, os filhos de Deus eles já estão inscritos no livro da vida. Quando eu e você aceitamos a Cristo com o coração sincero, nosso nome automaticamente é colocado no livro da vida. Se todavia nós começarmos a nos desviar, esse nome corre o risco de quê? Se apagar. E nós não devemos dar esse favorecimento ao maligno. O Senhor Jesus disse que eu e você temos que cuidar da nossa coroa, para que ninguém tome essa coroa. E vou dizer uma coisa, a pessoa que gosta de tomar coroa são duas, nós mesmos e Satanás. Essas duas pessoas amam tomar a coroa da gente, a coroa que Cristo nos garantiu. Então eu não posso fazer a vontade do meu eu para que eu não perca a minha coroa. Então, meus irmãos, nosso nome, de acordo com a palavra do Senhor, já está listado no céu, né? Nós lembramos que a Bíblia, quando a gente lê os livros das genealogias, Crônicas, se eu não me engano, Números, aí sempre vem contando, Esdras, né? Vem contando assim, essa é a lista dos que voltaram do cativeiro, não é verdade? Ou seja, tinha ali o nome das pessoas, e o nosso nome também, pelos olhos da fé, está nos céus. Amém. Aqui no livro de Apocalipse 1:20 diz assim, ó, quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O anjo aqui representando o mensageiro do Senhor. Cada igreja ali representava um mensageiro do Senhor. Ou seja, aqui nesse lugar, todos nós somos mensageiros. Vocês são mensageiros fixos aqui nesse lugar. Então, aonde nós estamos, aonde nós moramos, somos igreja de Deus, somos mensageiros de Deus, porque nós somos corpo de Cristo. Então, a gente não tem que se confiar que só aqui nós somos o corpo. Todo aquele que aceita o chamado do Senhor Jesus faz parte do corpo. Ele é uma parte do corpo. Então, todos somos importantes para o Senhor. Assim, neste bairro, né, todos nós que aqui nos encontramos, somos a igreja presente, somos o corpo presente do Senhor Jesus Cristo. Será que nós estamos sendo mensageiros fiéis do Senhor? É uma pergunta, né, que cabe a cada um de nós. A igreja ainda não se encerrou a mensagem de avisar o mundo sobre a volta de Cristo. Nós devemos continuar avisando ao mundo sobre essa volta do Senhor Jesus e sobre o seu juízo. Essa verdade é certa e necessária. Apenas vivermos como quem realmente está aguardando um justo juiz, julgar esse mundo caído. Nós devemos viver de forma que o Senhor, olhando do céu, ele diga assim, esse meu filho, essa minha filha está de fato aguardando a minha volta. Porque quando ele olhou para Enoque, ele disse, Enoque me ama. E a Bíblia diz que Enoque já não era mais, ele já não fazia mais parte do mundo, ele fazia parte de Deus. Já não podia mais viver nesse mundo, né? Então foi um privilégio muito grande, meu Senhor. Se nós alcançarmos, né, irmãos, pelo menos estarmos na presença do Senhor e subirmos com Ele, vai ser maravilhoso. O Senhor espera que eu e você, aonde quer que formos, né, sejamos seus mensageiros. Nossas vidas devem fazer total diferença no reino de Deus. Então, assim, nós estamos fazendo a diferença hoje no reino do maligno, que é esse mundo. A Bíblia diz que esse mundo já é do maligno. Ou nós estamos fazendo a diferença no reino dos céus. Nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras, elas têm que coincidir com quem nós servimos. Nós não podemos servir 2 senhores, como diz a palavra. Então, esse evangelho eterno ser pregado hoje, ele necessita que eu e você vivamos de fato essa palavra.
como eu e você seremos mensageiros do Evangelho eterno, representando o Criador e Juiz deste mundo. Hoje, eu e você somos chamados e convidados para fazer parte do movimento mundial. Esse movimento mundial de quê? Que leva essa mensagem que há um Criador. Por quê? Porque o mundo hoje diz que não existe mais um Criador. Hoje, a Igreja de Deus está sendo convidada a fazer parte desse movimento que apresenta o Senhor como juiz desse mundo. Por quê? Porque o mundo diz, irmãos, que pode fazer tudo, não vai acontecer nada, não tem problema. Não existe Deus, não existe com que se preocupar depois que morre, não é verdade? Então é isso que o mundo prega. Então, o que acontece? Somos sal. E o sal conserva. O mundo hoje ensina que nós não devemos ser conservadores. Eu até estava vendo no link, no YouTube, um homem que se diz pastor, Ele se diz, A pessoa pode se dizer ser o que qualquer coisa, E ele dizia assim, no bloco de carnaval. Já tá mostrando que ele não é pastor. Você tá naquela festa ali, Ele dizia assim: olha, nós temos que destruir o conservadorismo. Como é que uma pessoa que se diz pastor diz que é para acabar com a pessoa que segue regras e quer se seguir conservado nesse mundo? E aí eu estava até dizendo para o meu esposo, uma pessoa dessa falando uma coisa dessa ali, quantas pessoas ali embaixo pulam naquela festa do Satanás e não estavam desviados do caminho de Deus, da palavra? Aquelas pessoas ouvindo a vida ali, o que elas vão dizer? Nós estamos certos, nós estamos aqui vivendo a vida certa, Deus nos ama desse jeito. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, aquele que é amigo do mundo, aquele que se constitui amigo do mundo, é inimigo de Deus. É inimigo de Deus, ele está se contrapondo a Deus. Olha, se uma pessoa dentro da sua... Aí não foi pro bloco do carnaval, mas ele dentro da sua casa, ele abre a televisão para assistir aquela encenação do próprio Satanás, do próprio diabo, essa pessoa ela não está sendo cristã. Porque a Bíblia diz que os nossos olhos devem ser puros. Os olhos são o espelho da alma, a Bíblia diz. Então, meus olhos devem ser conservados puros. Então, nós temos que tomar cuidado. O sal, ele serve para conservar. Somos conservadores, detentores, guardadores das verdades que as Escrituras nos revelam. O que a Escritura nos revela, irmão? Que existe um único Criador, que existe família que foi criada lá no Éden, que existe um dia selecionado por Deus, que Deus não fez um terceiro gênero, Ele só criou homem e mulher. Tudo isso derruba a doutrina de um Criador. O mundo ele está trabalhando para derrubar isso nas nossas vidas. Também nós, como sal, nós conservamos todos os mandamentos que o Senhor nos pediu, seja sobre a alimentação, seja sobre o nosso pensamento, tudo nós devemos conservar puro. A Bíblia fala que o sal, ele, depois que ele perde o sabor, ele não serve mais para nada. E nós não estamos nesse mundo para perder o nosso sabor, porque o nosso sabor chama-se Cristo. Se nós perdermos esse sabor, nós não servimos mais para nada. Só vamos servir para derreter o gelo que existe, jogar no chão, vamos dizer, para ser pisado, Porque o sal, ele já é jogado na neve, para poder desmanchar. Ele nos chama para que a gente possa ser conservadores. O sal, ele retira até o mofo, ele é usado para retirar o mofo. E o mofo na Bíblia, ele é um símbolo do pecado. Quando nas casas, antigamente, quando os sacerdotes entravam, que tinha mofo nas paredes, que eles passavam um período e via se aquilo saía ou não saía, aí então era condenada aquela casa. Porque o mofo, ele destrói, Eu mesma já fui contaminada por mofo, Até hoje eles moram dentro de mim, Quando chove demais, aí começa a se manifestar, sabe? Porque eu peguei na clínica onde eu trabalhava. E foi muito ruim para os meus pulmões, Eu fiquei muito mal. E aí quando eu passo por um frio muito forte, ele começa, tipo como se fosse espinha, Cravos de espinha. Começa a sair de dentro para fora, sabe? Uma doença. O fungo. Então assim, o sal, ele tem esse poder. Você coloca o sal ali, ele começa a tirar o mofo de um lugar quando você coloca. Então o sal, ele é precioso. Jesus nos chamou para que nós fôssemos assim, fôssemos de valor. Ajude a mudar as coisas do mundo e não a piorar. Porque quando eu não me decido, essa palavra até parece forte, irmãos. Quando a gente está pregando aqui, parece até que a gente está trazendo uma palavra de condenação para a igreja. Mas não é isso. É palavra de que todos nós devemos refletir. Porque o mundo todo dia, toda hora está nos convidando. Todo dia nós temos que fazer a reconciliação com o
o Senhor, todo dia, porque nós não sabemos que momento nosso Senhor virá. Posso dormir hoje, ou então o Senhor pode repentinamente começar a derramar as pragas. Eu não sei quando é que Ele vai derramar as pragas, né? E Ele é o dono de todas as coisas. Quem vai conhecer o coração de Deus? Não é verdade? Ninguém. E Ele não quer nos pegar de surpresa. Então nós devemos viver sobre os mandamentos, porque os mandamentos, Ele nos livra de pecar, né? Por que os mandamentos nos livram de pecar? Ora, se eu sei que o pecado do adultério, ele me destrói, para que eu vou adulterar? Então Ele me livra de uma destruição. Ele vai me livrar do pecado. Não é que Ele vai nos salvar da morte eterna. Não, quem nos salva da morte eterna é Jesus. Mas nos mandamentos Ele nos livra aqui, desse mundo, de uma certa forma até do juízo que virá. Então, irmãos, quando amamos ao Senhor, não temos mais prazer no pecado. Também não temos consequências, né, causadas pelo pecado. No mundo do discurso do todos somos iguais, nós não somos iguais. O mundo é igual ao mundo, mas nós não somos iguais. Irmão, vai chegar um momento tão terrível que aqui, quando for pregada a palavra, muitos que vão praticar a apostasia, eles vão dizer, e já está acontecendo, né? Eu estou usando de modéstia, não sou em relação ao tempo, né? Mas isso já está acontecendo. Que vai acontecer que a pessoa está aqui pregando a palavra, abrindo o verso, a pessoa diz, olha só, olha ali como é extremista, olha ali como é fanático, né? Isso está acontecendo hoje já. A Bíblia tem que ser mudada. Não, isso não é abominação, não. Não, isso é normal. Eu posso praticar isso, ainda posso ir adorar a Deus. É assim que o mundo está explicando hoje. Mas as coisas não é bem assim. Se hoje você e eu estamos ouvindo essa mensagem que está aqui nesses versos, é porque Deus ainda está dizendo para nós que não é assim como o mundo está dizendo e que quando nós ouvirmos o mundo falar isso, não devemos cair nisso. Não devemos cair nesse convite que o mundo faz. Porque amanhã, quem vai pagar as consequências provavelmente seremos nós. Então somos sal que tem valor. Não é o sal que perdeu o sabor. Não, nós somos o sal que tem valor. Somos o sal que foi aprovado por Deus para conservar este mundo. Deixemos o mundo perceber que somos diferentes. Deixemos eles verem que nossa luz ilumina, que podemos dar o sabor da esperança do Senhor em suas vidas. Não é mais tempo mais, já está tarde. Quando na parábola do noivo diz assim, esse o noivo, é porque não há mais tempo. Eu acredito assim, eu tenho esse pensamento. Quando a gente ama alguém, a gente não quer magoar aquela pessoa. A gente quer fazer parte das coisas da vida dele. Uma vez provado o mundo, aquele não tem mais sabor para a minha vida. Perdeu o valor para mim. Porque agora eu tenho uma nova vida. A Bíblia diz que eu sou uma nova criatura. Eu não faço mais parte daquela vida. Agora eu sou uma nova criatura. Não é a questão de você ser louco, ser fanático. É porque Cristo é assim mesmo. Todos os dias, irmãos, não importa se eu estou estudando a Bíblia, eu tenho que fazer esse pensamento. Pensar assim. Não é que eu tenha medo de me perder, eu não tenho esse medo de me perder, porque Jesus já me achou, né? Então, eu não tenho esse medo de me perder, porque eu penso assim, quando o Senhor Jesus voltar e Ele disser assim, olha, minha filha, você não foi transformada e você não vai ser salva, porque eu vi que você teve alguma coisa em você que talvez até você não viu, porque Ele fez todas as coisas, né? Por isso que Davi diz, né? Senhor, me mostra o pecado que eu não vejo, né? Porque Davi, ele fazia até, Senhor, me perdoa pelos pecados que eu sei e também pelos pecados que eu não conheço. Porque às vezes nós estamos pecando contra Deus, mas nós não percebemos, irmãos. O pecado é algo muito sutil. Orar e vigiar. Ele diz, né? Porque a carne fraca, né? O corpo, esse corpo pecador, ele é fraco. A Bíblia diz, o espírito é forte. Porque esse espírito que o Senhor colocou em mim, esse fogo, pertence a Ele, e ainda está ligado a Ele pelo Espírito Santo. Né? Mas o nosso corpo pecaminoso, ele vai lutar. Então a gente não deve ceder. O convite que o Senhor fala para nós, que o Senhor faz, é que já é tarde, no relógio divino. Não é mais hora de tardar com Ele. A hora é de nós nos entregarmos a Ele. E outro, irmãos, o maior meio de eu e você pregarmos a outras pessoas é vivermos uma vida sincera com o Senhor. Se nós formos sinceros com o Senhor, eu vou falar até uma coisa aqui, eu acho que eu já devo até ter falado isso aqui antes. E muitas das vezes as pessoas, quando vai fazer um evento na igreja, elas vão fazer um evento alegre. Então eles compram a blusa, eles compram brinde, compram um monte de coisa. Quando que o livro de Atos, ele já dá a receita. Lá em Atos diz assim, olha, que o povo, ele estava junto no partilhar do pão e na
nas orações. Olha só a receita do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz assim, ó, e o Senhor levava as almas até a eles. Não era eles que iam atrás das almas, era o Senhor que acrescentava as almas a eles. Então hoje a igreja, ela erra sim. Eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de falar. E esse erro aqui é estrondoso em todo. Não é o erro da igreja local. Isso aqui muitas das vezes é incentivo que vem do alto. Porque hoje em dia as pessoas elas estão deixando de lado o Espírito Santo para confiar mais em quê? Nas obras humanas. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos convida a vivermos uma vida santa. Através dessa vida santa, no meu dia a dia, eu vou servir de quê? De exemplo para outras pessoas. E aí, automaticamente, eu vou fazer parte de quê? Do movimento mundial de salvação. E eu sei que a receita antiga que a igreja usava era a receita de evangelismo 30 noites, ninguém se cansava. Hoje em dia, 18 noites, né? Por quê? Porque não 30 noites. Havia brindes? Não. Havia louvor, adoração, as crianças na salinha recebendo palavra, não era papelzinho para riscar, que hoje em dia as pessoas não estão mais sendo orientadas corretamente. Isso aqui não é um erro da igreja, não, irmãos. É um erro que já vem de cima, a falta de orientação de cima. Porque as pessoas não têm pressa. O Senhor tem pressa, mas Ele trabalha direito. Nós, seres humanos, temos pressa e trabalhamos errado. Nós não estamos fazendo parte do movimento mundial corretamente. O movimento mundial que Deus quer é viver uma vida consagrada. Porque dentro da minha casa, o anjo do Senhor, ele tem que olhar para mim, tem que olhar para você na sua casa, né? E ele tem que ver o quê? Eis aqui um lá dos servos do Senhor. E o anjo vai sentir o quê? Prazer de estar ali. É isso que vai acontecer conosco. Eu não venho aqui na frente para cantar de qualquer jeito. Eu também não venho aqui na frente para ler um verso que veio aqui na revista. Eu quero vir aqui porque isso aqui fez diferença na minha vida. E a diferença que faz na minha vida também eu quero que faça diferença na vida dos outros.